A graça e a paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para poder fazer mais um devocional. Hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 3, que diz assim: A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Estranho pensar nisso, né? A tristeza é melhor do que a alegria. O coração do sábio, ele está na casa de luto. E o coração do tolo está na alegria, na casa da alegria, está nas festas. E aí a gente pensa, por quê? Por que que a tristeza, ela está tão ligada assim à sabedoria? Por que que a tristeza, ela é tão proveitosa assim para nós? Eu vi uma vez que o sofrimento para um cristão ele é didático. Nós aprendemos com o sofrimento, muito mais que com as alegrias às vezes. Porque nas alegrias é muito mais fácil com que nós esqueçamos de Deus. Quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando a gente prospera, é muito mais fácil no coração se esquecer das verdades bíblicas e se basear muito mais no meu ego, se basear muito mais naquilo que teoricamente eu posso fazer, se basear muito mais na força do meu braço. E aí quando a gente tem esse ambiente de tristeza, quando a gente tem esse ambiente melancólico, a gente se torna mais reflexivo. A gente pode parar e a gente pode viver alguns momentos de busca intensa com Deus. A gente pode refletir sobre a nossa condição diante de Deus, sobre a nossa falta de força, sobre a nossa miséria humana. Então, o ambiente de tristeza, o ambiente melancólico, ele faz com que nós nos tornemos mais reflexivos, com que nós possamos parar e colocar um pé no freio, sabe? De entender que não é a nossa força que faz as coisas. O momento de tristeza também faz com que nós possamos perceber a grandeza de Deus. Porque quando a gente se depara, por exemplo, com um velório e a gente vê uma pessoa amada ali num caixão, e a gente vê a família chorando, ou às vezes a gente está chorando e é uma dor inconsolável. É uma dor que não existe outro consolo a não ser o Espírito Santo. Não existe outro consolo a não ser o consolo divino. Então a tristeza, ela nos proporciona uma extrema dependência de Deus. Porque a gente pode experimentar algumas coisas que provavelmente a alegria não nos faria experimentar. Então por isso a tristeza é tão importante, por isso que Salomão fala tanto assim da tristeza, e como a tristeza está ligada à sabedoria. A tristeza, ela faz com que a gente aprenda algumas coisas, com que a gente viva algumas experiências que talvez a alegria não proporcionasse pra gente. Se a gente for ver, tanto dentro da Bíblia quanto na história da igreja, o sofrimento, ele geralmente é sempre uma constante dentro da vida de um cristão. Não porque Deus odeia o cristão, não porque a gente foi feito para sofrer, mas porque esses momentos de sofrimento, eles vão provar e eles vão nos mostrar essa dependência de Deus, vão fazer com que a gente se torne mais dependente, com que a gente possa refletir mais sobre as verdades bíblicas, sobre a nossa dependência, sobre a grandeza de Deus, sobre a nossa falta de força, sobre a nossa falta de capacidade. Então por isso que a sabedoria, ela está tão ligada assim à tristeza, e por isso que a tristeza ela é de grande valia para nós enquanto cristãos. Eu não vou orar para que você fique triste, eu não vou orar para que você passe por tristeza. Então eu quero orar por você que está passando por um momento de tristeza, talvez por um momento de angústia, para que essa tristeza não seja algo em vão. Que você encontre um propósito, ou que Deus possa acalmar o seu coração, mas que você use esse período de tristeza para se aproximar mais de Deus, para se tornar mais dependente de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, as tristezas vêm e elas são naturais. Nós sofremos porque vivemos em um mundo caído. Mas a tua palavra diz que a tristeza é melhor do que a alegria e que a tristeza está ligada à sabedoria. Então que durante os períodos de tristeza o Senhor nos dê sabedoria
o Senhor nos mostre a sua grandeza através do nosso sofrimento, que a tua glória seja resplandecida através da nossa dor, que nós possamos olhar para a tristeza e enxergar o Senhor, que nós possamos olhar para a tristeza e enxergar Cristo, que o Espírito Santo possa acalentar nosso coração nos momentos de tristeza e que a tristeza nunca seja em vão, Pai, que a tristeza ela cumpra o propósito e que a tristeza ela possa de fato nos ensinar algo, que ela nos torne mais sábios diante da tua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.